Oi, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para continuar, então, a nossa conversa sobre o passo a passo do atendimento psicopedagógico. No vídeo anterior eu falei sobre a anamnese e hoje eu vou falar com vocês sobre a avaliação psicopedagógica. Nós sempre deixamos de 8 a 10 sessões, né, para fazer a realização dessa avaliação. E o que a gente quer com a avaliação psicopedagógica? A gente quer investigar, ele é um processo de investigação. O objetivo da avaliação é investigar a dificuldade de aprendizagem, o porquê essa criança não aprende, ou porquê ela aprende, mas com dificuldade e com lentidão, né? Onde é que está aí essa dificuldade? E aí, a gente, num processo investigativo, num primeiro momento, a gente tem que descartar os fatores que podem estar contribuindo para essa dificuldade, que são fatores educacionais, emocionais, sociais e os neurobiológicos. Então, tem criança que trocou de escola, tem criança que pode ter passado por algum trauma recentemente. Então, primeiro a gente descarta esses fatores para depois, então, começar uma investigação de transtorno. Os transtornos, eles podem até aparecer nessa avaliação, mas o intuito da psicopedagoga não é procurar transtorno na criança, né? Pode ter depois ali que a gente descubra um TDAH, uma dislexia, mas, na verdade, o ponto principal é investigar a dificuldade. Se depois for diagnosticado, né, essa hipótese aí de transtorno, ok, a gente vai trabalhar nas intervenções para sanar isso. Mas o ponto principal é a aprendizagem. Nessa investigação, a gente já começa lá na anamnese, onde a gente teve as respostas ali da família e a gente percebe um pouquinho como essa criança ela é no contexto familiar, no contexto escolar e um pouquinho sobre a própria criança mesmo. Então, com esses dados, a gente já pode iniciar aí uma investigação, que é importante porque ela está inserida nesse meio aí. A primeira sessão que a gente vai fazer com a criança é uma sessão lúdica, que a gente deixa à disposição alguns materiais que a gente pode preparar previamente e também deixar um pouco livre o ambiente para que ela escolha. A partir dessa primeira sessão, que vai ter a construção de vínculo, você vai perceber também como essa criança vai interagir com você, com o ambiente, quais os materiais que ela escolhe, quais os que ela afasta. Então, tudo isso daí já vai dizer um pouquinho sobre ela, como ela reage quando perde o jogo. Então, são dados já para anotar lá no nosso checklist da avaliação. Depois, num segundo momento, a gente vai, então, escolher os protocolos de avaliação que a gente vai realizar com essa criança. Baseados no quê? Na idade da criança, na queixa que veio, ao relatório médico ou algum encaminhamento de algum outro profissional, como uma fono, por exemplo. Então, isso daí já vai deixar a gente mais atenta. Que protocolos que eu vou usar, então? Se é uma questão de que ela troca letras, se ela acrescenta letras, se tem uma possível dislexia sendo investigada. Isso daí tem que ficar no meu radar para a escolha de protocolo. Pensar desde quando surgiu essa dificuldade. Essa dificuldade, ela surgiu esse ano ou ela já vem de anos anteriores? Então, eu vou pensar que protocolos que eu vou ter que usar. Talvez alguns com atividades e com testes que trabalhem, por exemplo, as habilidades preditoras da avaliação. Então, assim, todo esse raciocínio clínico a gente tem que fazer para saber quais protocolos usar, porque tem muitos protocolos no mercado. E se a gente sai comprando todos e aplicando todos sem ter uma direção, a gente não vai fazer uma avaliação assertiva. Então, a gente tem dois tipos de avaliação, né? Que é a avaliação qualitativa, que é uma avaliação baseada na observação, nas vivências, né? Do que a gente traz para a criança e o que a gente percebe dela. E a avaliação quantitativa, então, que é uma avaliação que utiliza dados numéricos, né? Ela vai gerar resultados estruturados, uma pontuação que depois a gente vai colocar lá no relatório. Então, essa parte toda que eu conversei com vocês agora, ela faz com que a psicopedagoga tenha um raciocínio clínico para que ela possa formular essa investigação e descobrir através disso tudo onde está a dificuldade de aprendizagem dessa criança. Então, a gente sempre começa com protocolos de rastreio, que são os protocolos da parte da leitura, da escrita e do raciocínio lógico-matemático, que a partir daí a gente vai então perceber quais as habilidades que estão em déficit.
A gente faz também um protocolo sempre de rastreio motor e protocolos que a gente vai rastrear a parte cognitiva, né? Que é a parte das funções executivas. Então, a gente vai investigar ali a parte da atenção, da flexibilidade cognitiva e do controle inibitório. Ah, Dani, mas a gente não vai fazer um protocolo de dislexia, um ETDAH? A gente vai fazer sim, se a gente perceber que depois de todo esse processo, de todos esses protocolos que a gente fez com a criança, tem a necessidade, a gente perceba que precisa fazer esses protocolos específicos, tá? Então, esse uso ou não desses protocolos específicos, ele vai acontecer depois do nosso raciocínio clínico e depois de tudo que a gente vivenciar com a criança nesse processo de avaliação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e no próximo encontro eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o relatório e a devolutiva.